que você dispõe. E aí foi apresentado dois artigos científicos interessantes, né? Que eles comprovaram a Marapuama. A Marapuama foi testada em ratos, em cobaias de laboratório. E vejam bem que coisa interessante. E a média de cópulas diárias dos ratinhos foi medida e foi realmente, houve um incremento de 20, 30% da, da quantidade de vezes que o Como é que é o rato. nome, né? Marapuama. Marapuama. Como Marapuama. também pode ser a maca peruana. Maca Isso. peruana é um nabo e a marapuama é uma planta. Então essa foi uma das poucas, mas das únicas onde se comprovou essa ligação do estímulo, do instinto sexual no cérebro. Né? E aí o ratinho procurava a ratinha mais vezes por dia. Então Interessante, né? Interessante. Então, eu começava, então, eu vou estimular o pessoal que está em casa. O seguinte, Kaline e Brenha. A gente vai estimular o pessoal mandando. Ele falava de uma tradição que nós perdemos. Eu não sei, Kaline é uma mulher mais urbana, não sei se ela morou em casa que tinha quintal, que chegou a ter Hoje ela vive, né, com isso na cabeça o tempo todo, que é exatamente estimular as pessoas, até prometemos para hoje dizer alguma coisa também sobre isso, que é criar, voltar à ideia de ter o seu canteiro. Isso, nos seus quintais. São os outros nos seus quintais. Tive isso sim. Sempre morei muito no interior, porque meu pai trabalhava na Vale, que na época era Vale do Rio Doce. Meu pai trabalhou 30 anos. E hoje já aposentado, mas como ele mesmo diz, a gente vivia nos interiores. Então assim, Marabá em 87, Imperatriz em 82, né? Então assim, foi Imperatriz, foi Marabá, Vitória do Mearim, Santa Inês. Nossa, foi muito lugar. Eu rodei bastante com o papai e minha mãe. Mas tínhamos nos nossos quintais plantas medicinais, porque a minha mãe gostava muito. Então é interessante porque às vezes a gente sentia alguma coisa, minha mãe ia lá e vinha sempre com um chazinho que ela coletava do quintal. E era o quintal que era um local propício para a planta, que é o que a gente vai falar hoje. Locais específicos para se cultivar. Não é só plantar no seu quintal ou na porta da sua casa, porque depende muito de se passa água de lavar roupa, se cria animais, então tem todos esses detalhes. Então, Bren, a gente foi perdendo. Como é que é isso? Essa influência vem de quê? Indígena? é uma mistura dos três. Né? Aqui a gente tem, por exemplo, a romã é da Pérsia. Mamãe persa? Foi trazida por nossos ancestrais para cá. O já a, o milho é nosso aqui da América Central, né? Mas deixa eu ver se eu me lembro alguma medicinal. Sim, tem as amazônicas que são importantíssimas, né? Quando O próprio jambu, que é da isso, região, é nosso. quando os orientais chegaram com o camu-camu, quer dizer, com a acerola, como sendo uma das frutas de maior teor de vitamina C, né? O índio aqui procurou, foi lá no seu fundo do seu quintal e disse: olha, tá aqui, ó, camu-camu, uma goiabinha do mato, que tem até um pouco mais de vitamina C, ou tanto quanto a acerola. Então nós tivemos nos nossos quintais, nos nossos sítios aqui na ilha, a influência tanto dos indígenas, dos africanos, né, e de povos, como falei, de outras origens. Então, e a gente acabou perdendo tudo isso, perdendo essas informações. Eu sou de um tempo em que as famílias tradicionais moravam no centro da cidade, nos casarões, cada família com um casarão daquele enorme, e alguns casarões mais bem projetados tinham um canteiro, tinham uma horta além Lá embaixo, né? do jardim na frente, isso. E as famílias tinham sempre um sítio, um retiro, que era na Maioba, que era na Maiobinha, São José de Ribamar, e nesses lugares aqui também haviam, digamos assim, concentração de plantas medicinais. Aí nessa história se destaca a Rosa Mochel ali no Maracanã, que conseguiu reunir um monte de plantas procedentes de vários lugares do mundo, né, de várias utilidades. Então, e aos poucos nós fomos perdendo, nós fomos destruindo os nossos quintais do centro e
transformando os nossos sítios, da Maioba, da Maiobinha, da Rua da Arerizal, do Turu, né? Da parte sul da ilha, em condomínios e indústrias. Né? Então é o seguinte, Carlinhos, então vamos ver aí, porque acho que como tu aguçaste aí a curiosidade de muita gente em relação a essa história da virilidade, e a gente está num momento interessante, mais nesse momento. Hoje eu comecei aqui o dia com notícias, entrevistei a doutora Maria dos Remédios, que é uma infectologista, o programa vai ao ar logo mais às 9 horas, e confesso que eu fiquei um pouco assustado com tudo que ela falou, de uma realidade crua daquilo que está acontecendo no Brasil, no Maranhão especificamente também, em que ela fala sobre as dificuldades. Então, toda essa pressão que está acontecendo, isso está gerando, inclusive, respostas na própria libido das pessoas. Isso. E onde é que entra aí as plantas medicinais? Vamos lá. Primeiro, para falar de libido é importante, porque com o nosso amigo aqui, que esse bate-papo no sábado, com ele tá rendendo, tá dando certo. Então, música e plantas está funcionando. Então, as pessoas precisam entender que a perda de libido são uma série de fatores do antes. Não é simplesmente, não, hoje eu não consigo ter relação, não, hoje eu não sinto vontade de estar com aquela pessoa. Não é assim. Existe algo que a gente precisa entender, que é a ansiedade, as angústias, o momento das perdas que a gente tem vivido e o medo. Todos nós estamos com medo. Medo de perder alguém, medo de pegar essa nova cepa aí do Covid, né, que já encontramos um caso e já foi sinalizado pela Secretaria de Estado da Saúde. E tudo isso dá medo. Então o que a gente precisa fazer? Primeira coisa, cuidar da ansiedade. Não é para você dormir, porque aí já é outra história. É para você relaxar, tranquilizar. Existem plantas que aguçam, outras, né, que deixam mais tranquilo. Então a gente tem que trabalhar primeiro a ansiedade para depois aguçar. Primeiro passo, o alecrim que equilibra. O alecrim, ele dá a sensação de bem-estar. Isso é uma das plantas, para dar o bem-estar. Para aumentar a libido, folhas e flores da xanana. Volta de novo a história da xanana. A xanana, falar nisso, tô com saudade da xanana, né, a minha bonequinha que ainda não apareceu mais, ela não manda nem áudio pra mim. Pois é, ela tá zangada com alguma coisa, não é possível, porque eu já perguntei várias vezes, cadê a xanana, que é uma nossa plantinha, tá, gente? Que fizemos um vídeo que foi um sucesso, mais de 3.000 visualizações, e a gente vai voltar, porque a gente tá preparando, na verdade, um roteiro para fazer dica de saúde com a nossa plantinha xanana. E ela volta agora na história da libido também. Pois é, aí vem a questão das flores e das folhas. Porque existem princípios ativos, tanto nas flores quanto nas folhas, que reagem positivamente, dando aquele up na libido. Aí, qual é outra planta, Kaline? Maca peruana. A maca peruana, você vai fazer o uso dela do pó. Cuidado também aonde você compra. Certo? Por quê? Porque às vezes, desde o transporte daquele pó até chegar na farmácia, até chegar naquela casa naturista, já passou por várias instabilidades, né, no processo, fica sacudindo, né, contato com outros produtos, temperatura, né, então a gente tem que observar muito isso. Então, se você vai comprar algo para melhorar, a maca peruana é maravilhoso, como a marapuama também, certo? E existe a xanana, que é muito mais fácil da gente encontrar, né, que é muito forte, mas também tem as folhas de manga. As folhas mais novas da manga, que além dela melhorar a libido, ela atua muito bem na imunidade e no equilíbrio emocional. Comprovadamente científico, tem vários artigos que falam disso. Manga, e a gente encontra, então nós não conhecemos mesmo, quer dizer, está tudo ao nosso redor. E a gente não percebe isso, impressionante. Não percebe. Como nós abandonamos? Aí a pergunta que eu faço sempre essa pergunta aqui para Brenha, e eu vou fazer também para a Kaline. Poxa, onde é que nós nos perdemos isso? A indústria farmacêutica, então, chegou com toda a força, desqualificando, porque eu vejo matérias tentando desqualificar. Nós sofremos bullying aqui, inclusive aqui no programa, quando eu trouxe uma especialista aqui em ozonioterapia. E fizeram, inclusive, em nível nacional, uma brincadeira, inclusive até uma brincadeira de mau gosto que fizeram com a ozonioterapia, porque um prefeito de uma cidade resolveu utilizar a ozonioterapia e sofreu bullying, sabe? O futuro
ainda vai mostrar o que é ozonioterapia, qual o sentido, o significado dela. Eu estava fazendo uma palestra e eu falei de ozônio e uma pessoa olhou para mim assim, com uma cara feia, eu perguntei para ele, escuta, qual é a camada, pense comigo, eu quero provocar vocês um pensamento. Qual é a camada que envolve a Terra? Qual é a camada, professor? Atmosfera. Sim. Qual é a substância que, se ela é tirada um pedaço dela, dá problema? É a camada de ozônio. De ozônio, ok. De onde é que vem cada ser humano? A gente veio o quê? Do espaço da Terra aqui. A gente veio da... O que diz lá em Gênesis? A gente veio da Terra. Ok. Então, eu fiquei pensando, poxa, peraí, vamos raciocinar. Eu posso estar virando um louco aqui, mas, olha, se a Terra tem como proteção a camada de ozônio, e eu vim da Terra, me parece lógico acreditar que também como pedaço da Terra, porque nós somos fragmentos da própria Terra, que é viva, o ozônio vai ter uma ação ali. Eu estou filosofando, alguém pode dizer que eu estou enlouquecendo ou filosofando, mas me parece um raciocínio muito lógico. Eu não gosto de achar. Eu acho lógico que a gente, sendo parte da Terra, e o ozônio protege a Terra, nós como pedaços dela também seremos protegidos. E a gente sabe que bactérias, não sei o que, o ozônio, quem tem pé diabético, que já está sendo tratado... Funciona muito bem, funciona muito bem. É uma prática integrativa e complementar, ou seja, ela dá continuidade, ela complementa o tratamento médico. Tem muitos médicos que já fazem uso da ozonoterapia, é uma prática séria, que ela já tem comprovações científicas. A questão é, não dá dinheiro, né, não gera essa questão do dinheiro para as grandes indústrias farmacêuticas, né, os laboratórios farmacêuticos. Mas tem muito laboratório que já está investindo. Qual é me diz uma planta que sempre gerou polêmica e que todo mundo tem medo, mas que tem sido a salvação de tantas crianças que têm convulsões, de 200 convulsões por dia? Cannabis. Mas por que no Brasil não consegue sair do papel? Na China, Alemanha, Estados Unidos e assim vai. Maravilha. A gente pega a medicação de lá para usar aqui. E aqui precisamos de quê? Ter autorização da Polícia Federal, mas isso e aquilo, porque é uma planta que é utilizada de forma errônea, de forma recreativa, como uma droga ilícita. Para nós aqui no Brasil, a cannabis sativa é uma droga ilícita. Mas, a partir do momento que uma grande indústria abraçar a causa, como as indústrias abraçaram da vacina, nós já teríamos aí pessoas com fibromialgia curadas, pessoas com convulsões, crianças que têm vários momentos de convulsivo, também em tratamento. Coisa simples, que não é do chá da cannabis, é o extrato. E as pessoas levam para o lado errado. Como eu digo também, quando a gente estamos falando agora da questão da libido, as pessoas dizem, é planta para isso, é besteira. Não é. O problema é que nós levamos as plantas medicinais na brincadeira. E tudo isso que vocês tomam aí, como dipirona, paracetamol, esses medicamentos que são prescritos, vem da planta, minha gente. Então vamos ter mais noção e consciência. Agora parar de procurar os charlatães. Aqueles que ficam vendendo naquelas, sacolinha, numas caixinhas, um monte de fitoterápico aí que diz que é fitoterápico, que não é, mentira. Eu sempre vou falar isso, eu fico muito chateado, eu já comecei a ficar revoltado aqui, porque quando eu lembro, das coisas erradas que a gente vê. Pessoas que não podem prescrever, prescrevendo. Vai para o interior desse, atende dentro de uma farmácia. Eu sou conselheiro regional de farmácia. Às vezes eu chego numa farmácia desse do interior e observo uma situação crítica dessa de uma pessoa que não é nem farmacêutico e que diz que é o doutor das plantas do cura tudo e que está lá empurrando um monte de produto natural para aquelas pessoas que não têm muita percepção. Olha, para quietar o coração, pega teu violão, por favor, porque o coração Pois é, mexeu comigo. Dessa farmacêutica aqui, porque ela vive o dia a dia disso, sabe? Então, por favor, da sua lavra, traz alguma coisa aí pra gente. Ai, tum, bate coração, coração pode bater. Ai, tum, bate coração, que eu morro de amor com muito prazer. As águas te sagam para o mar,
Meus olhos vivem cheios d'água, chorando, molhando meu rosto, de tanto desgosto, me causando mágoa. Mas meu coração só tem amor, amor quisera mesmo pra valer. Por isso a gente pena, sofre, chora, coração e morre todo dia sem saber. Então é isso, é a falta de escutar o coração, escutar os sentimentos mais primitivos, mais profundos, mais puros que nós temos. E o nosso dia a dia nos impede disso. Né? A gente está no que eles chamam. Existe um movimento hoje no mundo chamado Slow Life. Slow, a gente sabe. O que é slow? É quando uma coisa em câmera lenta, que é fazer com que as pessoas voltem. Antes a gente levava 1 hora para almoçar. Depois a gente reduziu para 30 minutos. E depois a gente foi para 15. E talvez agora a gente faça em 10 minutos. E já tem do lado um relatório. Porque o cara, não, o que você está fazendo o quê? Está almoçando o relatório? Não, porque eu tenho que terminar esse relatório. Então a gente está no mundo fast food, fast não sei o quê. Então isso tudo vai desencadear processos na respiração, a gente não respira mais direito. É assim que funciona? Assim que funciona. Os médicos hoje não deixam nem o corpo reagir. É verdade. Ou seja, nós temos todos os processos vitais, metabólicos, de defesa do nosso organismo. É a febre, um pouco a alergia também, um processo de defesa, né? As inflamações. Então tudo isso é um processo, fazem parte do processo de cura. E os médicos parece que não observam isso. Eles atacam, digamos assim, a pessoa está precisando de uma imunidade e eles conseguem com alguns medicamentos até diminuir a imunidade da pessoa, entendeu? Um contrassenso total, né? O ouvinte está aqui provocando o seguinte: escreveu um monte de coisas. Disse assim: Robson, eu conheço pessoas que tratam o coração com cannabis. Ela está colocando até cannabis. E faz até chá para abrir apetite. Vamos lá. É por causa desses mitos, né? Até queria agradecer a fala dela, que ela escreveu. É importante a gente sempre tocar nesse assunto, mas assim, qual é a parte da planta? É a semente? É a folha? É a raiz? É a planta toda? Por isso que precisa ter estudo. Por isso que tem que ter ciência. Não adianta eu dizer, eu tenho uma planta que serve para vários tipos de doença e eu já tive comprovação disso, aí 10 pessoas disseram que ficaram boas. Eu posso ter pedido para aquelas 10 pessoas dizerem isso. Então, no caso, essa história de que aumenta o apetite é o que fala o quê? Quando se usa a cannabis de forma errônea. Aí se diz que aumenta o apetite, estimula o apetite. Seja na forma de chá ou utilizando como um cigarro, né? Que a gente chama de forma recreativa. O que eu sempre digo, não é para pensar na cannabis dessa forma. A cannabis ela tem vários estudos, continua passando por vários processos na Anvisa para chegar ao bem comum, que é o tratamento. Então, nesse caso, não vamos pensar em aumento de apetite. Vamos pensar na questão dela ser liberada para utilizar aqui no Brasil, que já tem uma associação em que os pais dessas crianças que têm muitas convulsões, pessoas com Parkinson, né, com pessoas com fibromialgia, inclusive depois eu posso trazer uma dessas pacientes que ela utiliza com essa autorização. Fibromialgia? E ela se trata com a cannabis. E ela tem autorização para isso, né? A gente sabe que existe. E, se não me engano, é AMI, uma coisa assim. E ela diz, olha, Kaline, é todo um processo. Tem uma taxa que se paga, se manda lá para a associação, parece que é em São Paulo. E é tudo muito organizado, liberado. Mas somente essas pessoas que têm essa liberação podem utilizar. Vai chegar um momento, eu vou dar um exemplo. A nossa planta Phyllanthus ninuri, que nada mais é quebra-pedra, não é mais nossa. Levaram embora para outros países. Patentearam a nossa planta, como se fossem deles. Pegaram a nossa planta, levaram, plantaram lá, é nossa. E assim vai ser feito com várias plantas nossas, inclusive quando descobrirem a potência da xanana, que é a Turneromifolia. Eu vou fazer um intervalo. Fiquei assustada com isso. Eu me lembro que japoneses tentaram patentear a cupuaçu há um tempo atrás. Lembra disso? Até o ayahuasca também tentaram